Então, boa noite, pessoal. Voltamos ao nosso encontro, né? Vamos falar hoje, né, em relação às festas de Yamim Noraim, que se aproximam, né? Rosh Hashanah e Yom Kippur. E hoje a gente vai falar sobre o shofar. A gente não vai entrar tanto no âmago, ou seja, a gente não vai detalhar tanto a questão do shofar, porque isso tomaria muito tempo e a gente não tem muito tempo para isso. Mas vamos tratar do que é a essência dessa mitzvah, ok? Por que a gente faz essa mitzvah do Gadol, mas principalmente porque o que é esse toque do shofar, ok? E é nisso que a gente vai leit maked, ou seja, se concentrar nisso, ok? Se dedicar no que é esse toque do shofar e como é que se faz o toque, tá bem? A gente vai nos concentrar no Shulchan Aruch, no Siman Tav Kuf Tzadim, né? Menachem, para que você use a Mishnah Berurah, está no volume 6 da Mishnah Berurah. Siman Tav Kuf Tzadim. Eu vou colocar aqui também, compartilhar na nossa tela. Aí está compartilhado. Deixa eu só arrumar aqui. Vocês conseguem ver bem aí a... Sim? Ok. Bom, tem um mandamento positivo da Torá, né, de se escutar o som do shofar. Ok? Esse mandamento, ele se apresenta em dois tempos, né? Existem dois tempos para se escutar o shofar. E ambos os tempos se tratam dentro do mesmo mês de Tishrei. Ok? O primeiro tempo, ou seja, o primeiro dia para se escutar o shofar, que são mitzvot separadas, né? Embora que tanto uma como em ambos os dias que se escuta shofar é o mesmo toque de shofar que se deve escutar, apenas que a gente escuta todos os anos no primeiro dia do mês de Tishrei, que corresponde ao Rosh Hashanah. É ao toque do shofar de Rosh Hashanah. Ok? Então, esse é um mandamento positivo da Torá. Como está escrito na Torá, no Bamidbar, diz assim, o Chodesh HaShivei, no sétimo mês, Ba'echad LaChodesh, no primeiro dia do mês, Yom Teruah Yelachem. Um dia de Teruah, né, de toque, será para vocês. Ok? O segundo é que já, embora seja no mesmo mês, a gente não tem essa mitzvah todos os anos, né? Que é o toque de shofar de Yom Kippur de Shanat HaYovel. Ok? Como está escrito na Torá, B'chodesh HaShivei, B'echad LaChodesh, não é B'echad LaChodesh, ele diz assim, Ve'avarta shofar teruah, né? E passará o shofar teruah, B'chodesh HaShivei, Be'esor LaChodesh, ביום הכיפורים תעבו שופר וכל ארציכם. Agora, aqui, Yom Kippurim, ele se refere ao Yom Kippurim de Yovel, Shanat Yovel, ok? Então, só a título de curiosidade, o toque de shofar que a gente faz no Yom Kippur, todos os anos, ele não é mitzvah, certo? Senão que ele é um zikaron, ele é uma lembrança da mitzvah de se fazer este mesmo toque no Yom Kippur de Shanat HaYovel. Ok? Então, para que a gente tenha ideia de que Shanat HaYovel é que é onde recai a mitzvah de Yom Kippurim, de toque do shofar de Yom Kippur. Ok?
Então a gente tem esse mandamento de tocar shofar. A gente já viu primeiro passuco em Bamidbar, o segundo passuco em Vaikra, tem um outro passuco em Vaikra que também se refere a Rosh Hashanah, que B'chodesh Shivui B'echad LaChodesh, Yeh Lachem Shabbaton Zikaron Truah, né? Vai ser no dia, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, será para nós um Shabbaton. Shabbaton, no sentido de moed, né? De um Shabbat, de um dia festivo, um dia santo, né? De Zichron Truah, de recordo ou lembrança da Truah. Okay? A palavra Truah, ela é entendida, ou ela é interpretada, no sentido de Shibaron. Shibaron é uma dor, um sofrimento, um quebrantamento, um choro. Ok? Se a gente vê num passuco em Teilim, que ele diz assim, Troem beshevet barzel, quebrarás com uma vara o ferro, né? Que yotzer a nefatzim. Então, tefatzim, como um vaso de um oleiro. Ou seja, assim como a gente tem um vaso de um oleiro, né? E um vaso de barro, e o quebra com um pedaço de pau, né? Então, o passuco diz assim que a gente vai quebrar o ferro da mesma forma. E para a palavra quebrar, se usa a mesma palavra truá, né? Troem, na sua formação verbal, né? Na sua forma verbal, usa troem. Não, troem, que seria do litroa, seria o verbo, né? Então, quebrar, no sentido de quebrar. Então, a palavra truá, ela vem nesse sentido, de quebramento, né? Em outros momentos da Torá, do Tanakh, encontramos essa palavra também com a expressão itroá, né? Também de um quebramento, né? Tá, dos profetas também. Então, essa palavra vem nesse sentido. E aí se deriva qual seria o significado desse toque, né? Que encontramos também, ainda na Torá, né? No caso, não no Tanakh, mas na Torá, que a gente tem dois instrumentos também. A gente tem tanto o shofar, também como a hatzotrot. Hatzotrot são as trombetas, né? No caso, o shofar, ele é feito de um chifre de animal, né? Pode ser de etílope, de carneiro, né? De bode. Geralmente se usa mais de carneiro, ou de antílope, ou de uma gazela também se pode usar, né? De um animal kasher, em essência. Né? Não se usa de vaca, né? Nem de boi. Por causa de quê? De retaegel. Né? Então não se usa, mas de um carneiro, de um bode, de uma cabra, né? Ou de uma gazela, né? Também se pode usar, ou de um etílope, né? Então você tem o shofar, que ele é de origem animal, você tem a hatzotrot, que são as trombetas, que são de metal, né? No caso das trombetas, também encontramos na Torá o toque de truá. Você tem truá, você também tem tkiá. Encontramos isso no Sefer Bamidbar, no capítulo 10. Encontramos duas situações onde a gente vai ver tanto a truá como a tkiá. Quando se sai no momento de convocação do povo, né, de reunião do povo, se usa tkiá. Então, entende que a tkiá é um toque, mas pelo menos, se não alegre, ao menos um toque neutro. Ok? Que, por outro lado, a truá, né, a truá, quando ela é tocada, ela é quando se divide o acampamento, quando se sai para uma guerra, né? Então, aí ela tem um toque de teruá. Então, já é um momento mais conflitante, um momento de mais
sofrimento, de dor. Então, mais uma vez, a gente conecta não somente a palavra, mas também o uso desse toque expresso na Torá. Então, ele usa em uma situação que não é nem necessariamente, está de longe, de ser uma situação de alegria ou de prazer. Né? Então, sendo assim, nesse entendimento, né, então se vai uma divagação sobre o que seria esse toque do shofar, né, do caso da truá, que ele nos induz ao pensamento e nos convida a uma reflexão. Né? A truá, por ser um toque de sofrimento, por ser um toque de choro, né? Muitos comentaristas relacionam a truá com o choro, e para poder explicá-la usou nessa forma, nessa linguagem, né, dizer tanto ser um choro soluçante, aquele choro pesado, aquele choro ininterrupto, como também para dizer na forma de um choro mais brando, um choro mais cansado, um fim de choro, né? Ou um começo de um choro que começa mais extenso, né? E assim nos convida o toque do shofar para uma reflexão, nos convida para que a gente possa pensar na nossa vida, né? Principalmente quando chega o Rosh Hashanah, para pensar na vida do ano que já se termina, né? O que a gente fez, os nossos erros, o quanto a gente não pôde superar e nem pôde alcançar o nível esperado, o nível capaz que temos de alcançar, segundo as nossas próprias forças, né? Aquilo que está reservado para nós, o nosso potencial não conseguimos desenvolver. Né? Isso, claro, eu me refiro em todos os aspectos, não somente no aspecto religioso, mas também no aspecto pessoal, né? Nos trabalhos, no exercício das nossas atividades, nos nossos relacionamentos conjugais, nosso relacionamento com nossos filhos, né? Com nossos pais, com nossos amigos, né? O nosso tempo de estudo, tanto secular, como principalmente o nosso tempo de estudo de Torá. Né, o que não dedicamos tanto, quantas mitzvot a gente não foi capaz de cumprir, ou seja, por falta de oportunidade, ou por dificuldades do dia a dia, ou por um desleixo também. Né? Então, a gente tem que levar tudo à balança, porque nesse dia de Rosh Hashanah não é um dia comum, é um dia em que se julga toda a humanidade. Né? E a gente vai estar aí parado em Rosh Hashanah sendo julgados. Os livros não serão abertos, as nossas histórias, o nosso ano vai ser comedido, vai ser analisado. Né? Então, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de mal, né? E isso resultará no ano seguinte. O que nos espera para o próximo ano? Né? Para o ano de Tavshin, Tavshin Pei Aleph, o que é que nos espera para esse próximo ano? Né? Assim, nesse sentido, então a gente se conecta, entende por que a importância de toque do shofar nesse momento de Rosh Hashanah. E também porque traz a Torá como o toque do shofar como Zichron Teruah, uma lembrança da Teruah, né? E a gente pergunta, de que Teruah a gente está lembrando? Lembrança do quê? Né? Então, se a gente toma em consideração o significado da palavra, que é desse quebrantamento, desse sofrimento, então é a lembrança dos nossos sofrimentos nesse ano que passou. Okay? Então, vamos recordar, vamos repassar na nossa mente o que a gente fez e buscar chuvar por nossos atos. Ok? Entender os sábios que em Rosh Hashanah, né, isso eles receberam de Moshe no Sinai, deve-se tocar 3 vezes os toques do shofar. Né? O shofar deve ser tocado 3 vezes. Ok? O que significa tocar 3 vezes? Embora que a gente encontre
na Torá, a gente não encontra na Torá a quantidade de toques que deve ser dito, devem ser executados, né? Entenderam os sábios que uma vez que traz a Torá 3 vezes o mandamento para tocar o shofar, ou para se escutar o toque do shofar, então entenderam que o shofar deve ser tocado 3 vezes. Ok? Então, o mandamento da Torá é tocar o shofar 3 toques. Ok? Tanto para Rosh Hashanah, como para Yom Kippur de Shnat Yovel. Ok? Para ambos os dias, embora que um seja cumprido anualmente e o outro somente a cada 50 anos, para ambos os mandamentos se refere ao mesmo toque de shofar, a mesma sequência de toque de shofar. E onde a gente aprende dos 3 psukim que a gente recitou, né? Um de Bamidbar 29:1, né? que fala de Rosh Hashanah, o Chodesh HaShivei, Be'echad LaChodesh, né? No 7º mês, no primeiro dia do mês, Mikra Kodesh, será uma convocação santa, e Elachem, para vós, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asun, todo trabalho não será executado, né? Yom Teruah Elachem, um dia de toque, um dia de teruá será para vocês. Né? Um outro passo que vai estar em Vaikra 23, 24, também se refere a Rosh Hashanah, e que diz, Daber el Bnei Israel, diga, né, aos filhos de Israel, lemor, dizendo, Bachodesh HaShivei, no 7º mês, Bechad LaChodesh, no primeiro dia do mês, e Elachem Shabbaton Zichron Teruah, vai ser um Shabbaton, vai ser um dia santo, de Zichron Teruah, vai ser um dia de lembrança, ou recordo da Teruah, Mikra Kodesh, uma convocação santa. O terceiro passo, que também está em Vaikra, no capítulo 25, 9, também fala do shofar, mas nesse caso ele se refere a Yom Kippur, né? E está se referindo ao Yom Kippur, aí de Shnat Yovel, e diz, Ve'avarta shofar teruah, e passará o shofar teruah, ou seja, com o shofar, e aqui a gente entende que se realmente se refere ao shofar e não às trombetas, né? Bachodesh HaShivei, no mês 7º, Ba'asor LaChodesh, no 10º dia do mês, Beyom HaKippurim, no dia de Yom HaKippurim, Ta'aviru shofar bechol artechem, e vai passar o shofar em todas as suas terras. Então, o shofar deve ser tocado também nesse Yom Kippur de Shanat Hayovel. Então, entendem os sábios, uma vez que o mandamento ele é repetido na Torá 3 vezes, então eles nos lembram ou nos como é que se diz isso? Señalar? Estou me confundindo com o espanhol. Porque nos dá um sinal, ou seja, traz um remes, de que esse toque do shofar deve ser executado 3 vezes, um para cada passuco. Ok? E isso decretaram os sábios, né? Masechet Rosh Hashanah, isso a gente já aprende, não é questão dos Aharonim ou dos Rishonim, isso já é tema decisões já da Gemara. E qual seria esse toque? Né? Esse toque que deve ser executado com 3 toques seguidos, ele deve ser executado primeiro com uma tequiá, uma teruá e uma tequiá. Ok? Então, são 3 toques. Um se chama tequiá, outro se chama teruá, que fica no meio, intercalado, entre 2 tequiot. Ok? Uma tequiá, ela representa o homem no seu estado, mas é uma das explicações, né? Assim, traz Melamed, né? Ele traz que o homem, ele lembra, numa tequiá, ele lembra o seu momento feliz, né? O seu momento antes do pecado, antes de cometer erros, ou seja, puro quando nasce, né? Então, no seu momento puro, no seu momento íntegro, estou bem com Deus, estou bem com os meus amigos, estou bem com meus pais, estou bem com minha família, né?
estou bem no trabalho, é uma situação de completude, de satisfação, né? Depois vem a teruá, que são os momentos que a gente cai na vida, né? Nas nossas relações sempre temos altos e baixos, sempre decepcionamos alguém, sempre não correspondemos às expectativas de outros, sempre prometemos expectativas e não podemos cumprir, ou prometemos algo a alguém e não o cumprimos, né? Somos responsáveis e não atendemos às nossas responsabilidades, né? Somos guardiões da Torá e às vezes não guardamos a Torá, né? Então, nesses momentos, é o momento que a gente tem uma caída. E essa caída ela é figurada na teruá, né? Porque aí o vaso se quebrou. A gente trouxe do Passuque em Teilim, esse vaso, né? Que era de ferro, esse objeto de ferro tão forte, né? E tão indestrutível, né? Se quebrou aos golpes de um pedaço de pau, assim como o vaso de barro, né? Então, essa é a ideia da teruá. E depois vem outra vez uma tiquiá, como representando aquele momento em que a gente supera as nossas dificuldades, que a gente se levanta das cinzas, né? Se levanta e se reconstrói e se reafirma e volta à posição original. E isso se chama teshuvá, retorno, ok? Arrependimento, contrição, né? Voltar atrás das ações que cometeu antes, das quais se arrepende. E voltar atrás significa não somente se arrepender de boca, mas também compensar, né? Esse momento, esse dano, né? Cometido. Então, vem esses três toques em sequência e eles correspondem, né? A cada um passuco. Ok? Então, 3 toques correspondem a um passuco que eles juntos seria o toque do shofar, tanto para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Tequiá, teruá, tequiá. Ok? Mas, né, com o passar dos anos, depois que a Israel saiu do Egito, atravessou todo o Egito, entrou em Eretz Canaã, passou a ir lutando por conquistar a terra nos tempos de Yoshua ben Nun, depois mantendo essa possessão da terra, lutando contra os filisteus, né, e os amoraim e todos os povos que vinham e tentavam expulsar outra vez ou reconquistar territórios dentro da terra de Israel, até o estabelecimento dos reinos, né, do reino de Shaul Amelech, o reino de Davi, o reino de Shlomo, e depois vem também as divisões dos reinos, né? Então, Israel sempre esteve, no momento que conquistou a terra, sempre esteve em conflitos, né? E situações de conflitos, né, não nos permitem nos dedicar na Torá e nos mandamentos como devido. A pessoa tem que trabalhar, não é que a pessoa tem que ser vagabundo e não trabalhar, não é isso. Mas quando a pessoa tem que trabalhar além do que seria necessário para se manter, né? Que a pessoa tem que se dedicar muito mais a isso, se esforçar muito mais para conseguir sobreviver, né? Então ela tem que, obviamente, deixar de cumprir certos mandamentos para poder manter o seu sustento, né? Então, essas situações conflitantes de muitas guerras em Israel fizeram com que Israel não guardasse tantos mandamentos, não tivesse esse cuidado com os mandamentos. Então, vai para Galut, né? Quando chega em Bavel, já não tem mais guerras para enfrentar, né? Somente teve aquele mal-estar, aquele conflito com Haman Arashá, né? Em Shushan Abirá, porque ele quis destruir Israel, né? A gente vê isso em Megilat Esther, mas fora esse episódio, a situação de Israel na Galuta estava muito bem, obrigada.
a ponto de que, quando fazem Ariá, quando esse povo retorna à terra de Israel, né, eles não retornam todo o povo, ou seja, os pobres vêm, né, com a intenção de buscar regressar à terra, fazer uma nova vida, se liberar do jugo de um tratamento de escravidão, ou, no mínimo, uma vassalagem. Eu vou conectar o computador para mostrar lá. Então, eles vêm então para a terra de Israel e reconstroem a terra, repovoam a terra. Então, a partir desse momento, é que Israel começa, uma vez já que não tinha mais o templo, estava fora de Jerusalém, muito longe do que seria os momentos ideais de um templo onde pudesse servir a Hashem. Como já não havia o serviço de ação, né, onde se poderia mover-se e reacionar efetivamente numa ação, num serviço divino, restou apenas o quê? Devagar, pensar, relembrar o momento em que se trabalhava, né? em que se trabalhava Hashem. Então começa o estudo da Torá sendo a principal forma de serviço divino. Né? E aí é que eles começam a entender, ó, como se fazia o toque do shofar. A gente não está mais tocando o shofar. 70 anos de galuto, né? Não tocamos mais shofar. Como era o toque do shofar? Tkiá, sabemos o que é tkiá. É um toque extenso. Mas teruá, o que seria o toque de teruá? Então, as comunidades começaram a ter costumes diferentes, ou entendimentos diferentes para o que seria o toque de teruá. Né? Uns entenderam que o toque de teruá seria como um choro cansado, né? Ou um choro ou no seu começo ou no seu fim. Aquele choro cansado, aquele choro lento, né? Aquele choro que a pessoa chora com dor, mas com aquela dor de arrependimento. É um choro de dor, né? Esse choro de dor, a ele foi dado o nome de Shvarim, porque vem da palavra shever, quebrado, né? Então, os quebrados, a palavra quebrantar-se, né? Isso é o quebrantar-se. Então, esse seria o Shvarim. Outra comunidade entendeu que não, teruá, ele é um toque como de alguém que soluça de tanto chorar. É aquele choro pesado, é aquele choro inconsolável, que ao ver alguém chorar assim, a pessoa não sabe nem como se aproximar a ele. E é aquele choro que é muito forte, né? Então ele é muito... A quebra dele não é mais tão longa, senão que é muito repartida. E a esses mantiveram com o nome de teruá. Outros disseram que não. Teruá, ele é tanto um como o outro. Então seriam os dois juntos. Né? Então seria tanto a Shvarim como o teruá, um seguido do outro. Então a gente vem em Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rabi Abaú, ele junta essas duas ideias e decreta que a teruá deve compreender a todas essas formas. Uma vez que a gente não sabe qual é a teruá da Torá, né? A Torá manda fazer tequiá, teruá, tequiá. Então a gente não sabe o que é, a gente sabe o que é tequiá, que é um toque largo, mas a gente não sabe o que é teruá.
Então, teruá pode ser teruá, né, que é o toque quebrado. Teruá pode ser shvarim, que é o toque quebrado mais largo, mais longo. Né? Ou a teruá pode ser os dois juntos. Então, tem 3 formas para teruá. Sendo assim, né? Então, se deveria recitar executar esse som em todas essas formas, porque alguma delas corresponde à Torá. Ok? Traz a Mishnah em Rosh Hashanah que a pessoa deve escutar, está obrigado a escutar o toque do shofar, tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur e Yom Vel, na quantidade de 9 toques. Ok? O que seriam esses 9 toques? Repartidos na sequência de tequiá, teruá, tequiá. Ou seja, que tequiá, teruá e tequiá, cada um é um toque, ela deve ser executado 3 vezes. Ok? Então, tequiá, teruá, tequiá tem que ser executado 3 vezes. Então a gente diz, então, mas também a gente não sabe o que é teruá. Né? Pode ser tanto teruá, como pode ser shvarim, ou como pode ser shvarim teruá. Né? Então, ou seja, cada um desses toques deve ser executado 3 vezes para poder atender a mitzvah da Torá. Então, mitzvah da Torá não é apenas escutar o toque do shofar de qualquer forma. Né? A mitzvah da Torá é escutar o toque do shofar na sequência tequiá, teruá, tequiá, e escutar essa sequência 3 vezes. Uma vez para cada passuco. Ok? Agora a gente chega em outra questão. Né? Que aí a gente vai... Vamos primeiro passar no Shulchan Aruch. Né? Vamos primeiro passar no Shulchan Aruch para a gente ver o que seria esse toque, né, de shofar. Ok? Traz o Shulchan Aruch, Seder Araui Letikiat Shofar. Então, é a ordem correta, adequada para o toque do shofar. Né? E diz assim, né? Estamos no Siman Tafkuf Tzadim. Kama tekiot chayav adam lishmoa berosh Hashanah? Né? É uma pergunta. Ele mesmo responde. Tesha. Né? Estamos obrigados a escutar, né? Tesha tekiot. Então, o entendimento de Tesha tekiot não é que a pessoa que deve ser somente a tequiá no sentido da sua forma de execução, mas é tequiá no sentido de toque. Ok? A palavra tequiá também é toque. Quando a gente diz tocar o shofar, a gente diz litkoa bashofar. Ok? Então, quantos toques a gente precisa escutar? Né? Em Rosh Hashanah, também o mesmo se vale para Yom Kippur, Tesha, 9 toques. Shenemar, como está escrito, Teruá bayovel, o Rosh Hashanah, Shalosh peamim. Né? A Teruá, que se deve tocar tanto em Rosh Hashanah como no Shanat Yavam, Shalosh peamim, 3 vezes. Vechon Teruá, a cada Teruá, a pessoa deve ter chutar lefaneia, a cada Teruá que vai ser executada deve ter um toque simples antes dela, ufshuta lehareia. Então deve também ter um toque simples depois dela. Esse toque simples se chama tequiá. Então, devemos ter uma tequiá antes da teruá e uma tequiá depois da teruá. Ela deve ser intercalada. Como a gente falou no começo. O Mipi Shmuá, né, e aprendemos de Moshe, né, foi do Torá Shebealpé, Lamdu Shekol Teruá, então assim aprenderam que com Teruá, Shel Chodesh Hashivi Echadem. Toda Teruá, todo toque do mês 7º é o mesmo toque. Não, ou seja, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, de Shnat Yovel,
é o mesmo tipo de toque, a regra é a mesma, 9 toques, sendo o primeiro uma tequiá, no meio shvarim e no final outra tequiá, e isso repetido 3 vezes. Vem berosh Hashanah, ben beyom HaKippurim, shel Yovel, tensha tekiot tokim. Tanto no Rosh Hashanah como no Yom Kippurim de Shanat Yovel, 9 toques devem ser executados. Bechol echad mishneem, de cada um deles. Ok? Então, aqui ele traz a abreviação de Tkiá, Teruá, Tkiá. 3 vezes. Tkiá, Teruá, Tkiá, Tkiá, Teruá, Tkiá. Ok? Mas isso não quer dizer que é dessa forma que conhecemos hoje do que é o toque, a sequência Tkiá, Teruá, Tkiá. Mas também está dizendo que Teruá, segundo a Torá, tem que ser assim. Ok? Agora a gente vai ver o que seria essa Teruá, segundo a Torá. Né? Teruá Zô, né? Esse toque de Teruá, Amurá da Torá, que se refere à Torá, Nistapek lano im hi hailala she'anu korim Teruá. Temos uma dúvida se ele se refere a essa forma quebrada, né, que a gente conhece por Teruá. Ok? Ou imhi, ou se ele é Masheanu Korim Shvarim, se ele é o que a gente conhece ou chama de Shvarim, né, que são um toque mais largo, mas também quebrado. Ou imhem Shneem Beyachad, né, ou se eles são os dois juntos. Tanto a Teruá, né, que é a Hayelalá, que se faz toques muito seguidos, toques, né, toques secos, digamos assim, juntamente com o toque mais largo. Então não se sabe. Pode ser um dos 3 ou pode ser os 3, os dois juntos, né? Um de cada um ou os dois juntos. Então, que de safek. Então, para sair dessa dúvida, né? Então ele traz aqui a opinião de Rabi Abahu, Tzari litkoa tishrat, né? Tkiá, shvarim, truá, tkiá, shalosh peamim, 3 vezes. Ok? Por quê? Porque essa é uma possibilidade de ser o toque da Torá. Outra possibilidade é que também deve se tocar tkiá, shvarim, tkiá, também 3 vezes. Né? Porque tkiá, shvarim, tkiá também pode ser o toque dito pela Torá. Ou também, né? Também se deve dizer tkiá, truá, tkiá, também 3 vezes. Porque a gente não sabe o que é. Então, resulta que nisso a gente está tocando o quê? Vou botar aqui uma outra tela. Então, a gente tem que tocar 3 vezes, né? Tkiá, shvarim, tiruá, tkiá. Ok? Isso corresponde a 12 toques. Né? Corresponde a 12 toques. Vou limpar isso aqui, porque saiu feio. Doze toques. Ou a gente vai tocar também 3 vezes tkiá, ou não, né? Isso é na sequência. Vai tocar 3 vezes tkiá, shvarim, tkiá, que corresponde a 9 toques. Ok? E a gente vai executar também 3 vezes tkiá, teruá, tkiá, também correspondendo a 9 toques. Cada um desses é uma possibilidade de se cumprir a mitzvah segundo o mandamento da Torá. Resultando que, para que a gente faça o cumprimento do mandamento da Torá, a gente tem que tocar o shofar quantos toques? 30 toques. Eita, letra bonita.
Então, 30 toques seria o que corresponderia a um mandamento positivo da Torá de escutar Tkiat Shofar. Ok? Então, quando a pessoa vai ao Beit Knesset a escutar um shofar, né, em Rosh Hashanah, ou quando a pessoa não, agora nesses momentos de corona, que as sinagogas estão fechadas, ou como aqui, pelo menos a sinagoga só vai ter acesso, só vai permitir acesso a 30 pessoas, ou a 50 pessoas, dependendo do tamanho da sinagoga, né? Máximo de 50 pessoas, e o resto do pessoal, do público, vai rezar do lado de fora. Então, muita gente não vai à sinagoga, então deve-se tocar o shofar aonde? Em casa, né? Vai o Baal toqueia, ou se a pessoa sabe tocar o shofar, vai tocar o shofar em casa. Ok? E para cumprir o mandamento da Torá, deve-se tocar esses 30 toques. Né? Essa sequência de 12 toques, 9 toques e 9 toques. Tkiat Shvarim Teruat Tkiat, Tkiat Shvarim Tkiat, Tkiat Teruat Tkiat. Então, na soma de todos esses toques, esses 30 toques, um deles cumpriu o mandamento da Torá de ser repetido 3 vezes. Ficamos claro? Alguém tem alguma dúvida? Não. Né? Voltemos ao Shulchan Aruch. Agora o Caleb, Shulchan Aruch. só um momento. Digamos que digamos um Shevarim ou um Troá, ele sai um pouco imperfeito, ele não fica bem legal, ou a própria Tequiá ela fica um pouco cortada. Como é que faz no meio das repetições? Volta tudo ou volta só aquela sessão? Como é que faz agora? Não, vai voltar o toque que fez. Não volta tudo, não. Nunca volta tudo. Então volta Somente o aquela. toque que fez. Ok. Ok? A questão é que a sequência de 3, ela deve ser executada bem. Entendi. Obrigado. Ok? Agora, se a pessoa fez uma tkiá, a primeira tkiá não saiu bem, ele repete, né? Que às vezes se enche de saliva no shofar, e isso atrapalha o toque, né? Então, volta e toca. Shvarim, em geral, né? Tanto Shvarim como Truá, em geral, não sai mal, mas muita gente também não sabe nem tocar. A gente vai ver na sequência. Nessa halakha aqui, com a qual a gente vai terminar, é que a gente vai tratar um pouco disso aí, do toque em si. Certo? Mas se a pessoa cometer equívocos, percebeu que se cometeu equívoco, ela pode voltar o mesmo toque, ou seja, se ela fez um erro no Shvarim, ela pode voltar a tocar Shvarim, não somente. Ok? Se fez o erro na Tkiá final, ela pode voltar só a fazer a Tkiá final. Mas se os erros são um em cima do outro e deixa com que o toque seja mais confuso e a pessoa já não perceba bem onde ficou, onde começou, onde terminou e que ficou a situação, então ela deve voltar desde o começo dessa sequência de toque. Ok? Traz o Shulchan Aruch, diz o seguinte: Yesh omrim, né, há aqueles que dizem Sheshiut Kiah Kitruah. Né? E essa é a opinião do Shulchan Aruch. Shiur Tkiah que Shiur Truah. O que significa isso? Shiur aqui é a medida. Okay? A medida de tempo de execução da Tkiah é a mesma medida de tempo de execução da Truah. Não está se referindo aqui a Truah a um toque único. Ok? A gente lembra
que o que é o toque do shofar é tequiá, um grupo. O primeiro grupo a primeira sessão é tequiá, a segunda sessão é tiruá e a terceira sessão é novamente uma tequiá. Cada sessão tem o mesmo tamanho, tem o mesmo tempo de execução. É isso que significa. Ok? Então, cada sessão ela tem o mesmo tempo de execução. Então, digamos, só para a gente poder ter um entendimento mais claro, digamos que se a tkiá ela toma o tempo de 7 segundos, ok? O tempo na tiruá não pode ser maior do que 7 segundos. É isso que ele quer dizer. Que o shiur da tkiá é o mesmo shiur da tiruá. A mesma medida. Ok? Veshiur a tiruá, e o que é um shiur de tiruá? Que é shlosha e evavot. Ok? Então, tem um toque que se chama Yevavá. Ok? E a tiruá, ela tem que ser ela tem que ser executada ao tempo de 13 Yevavot. A gente vai entender isso, mas de trás para frente para poder entender melhor. Ok? Aí vocês vão entender o que é isso. Derrayeno, ou seja, Shalosh Kohot Be'alma. Shalosh Kohot Be'alma Kosheu. Então, o que é Shalosh Kohot? Shalosh Kohot é um toque. Ok? Mas explica o Shulchan Aruch que é o Kohot Be'alma. Kol Sheu, ou seja, não importa o tipo de cor que a pessoa vai colocar. Então, uma Yevavá deve ser o tempo de 3 toques, independente do quão grande é esse toque. Ok? E cada toque desse pequeno, né, que esses 3 correspondem a Yevavá, eles são chamados de trumitim. Então, uma trumit, ou um trumit, né? Um trumit, ele corresponde a um toque. Ou seja, pelo menos uma trumit deve ser um toque de pá. Pá é uma trumit. Então, se o bano toqueia vai tocar o shofar e ele toma como trumit o tempo de pá, ele vai saber que uma yevavá que corresponde a 1/3 de uma truá vai corresponder a o tempo de tocar pá, pá, pá. E, consequentemente, também a tkiá, né, ela vai tomar o mesmo tempo de uma truá, que é shalosh evavot. Então, o tempo de pá, pá, pá é uma yevavá. Então, pá, 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 né? Aqui eu não estou fazendo. Eu me lembro agora da Flor de Lis, não? Do pá, pá, pá. Mas esse tempo de 9, né? De 9 evavot, não, desculpa, de 3 evavot ou de 9 né? Trumitim ou tirutim, eles correspondem a uma tkiá ou uma teruá, ou seja, a uma sessão. Entendeu? Isso é bom num quadro. Num quadro a pessoa vai explicar melhor. Mas vamos ver se eu consigo. Detesto quando me escrevem. Eu não me desconcentra para poder ler. Ok. Então, voltando. Vamos voltando, que essa é a parte mais difícil do toque do shofar e muita gente erra no toque do shofar. Por isso que não se coloca qualquer pessoa para tocar shofar. Ok? Então, uma tkiá é o mesmo tempo de uma truá.
Ok? Então, tkiá, truá, tkiá, é o mesmo, tudo tem que ter o mesmo tempo. Independente se você vai tocar tkiá, shvarim, tkiá, cada sessão tem o mesmo tempo. Ou você vai tocar tkiá, shvarim, truá, tkiá, todas as sessões têm o mesmo tempo. Ok? Claro que há uma leniência, ou seja, há uma facilidade, que a tkiá, ela pode ser maior do que o tempo da truá, sem nenhum problema. Se a pessoa se estendeu na tkiá e a truá ficou menor em tempo do que a tkiá, sem nenhum problema. O problema está se é o contrário. Se na tkiá a pessoa tomou 10 segundos, ok? E na truá, seja no shvarim, ou seja no shvarim truá, a pessoa tomou 12 segundos para executar. Então, essa tkiá é psulá, não é válida. Ok? A ideia é que a tkiá e truá, no máximo, sejam do mesmo tamanho. O ideal, ou seja, é que a tkiá seja maior para evitar esse tipo de erro. Então, por isso que quando a gente escuta o toque do shofar, sempre a tkiá ela é muito mais alargada, que é para evitar esse tipo de erro. Ok? Seguindo, לפיזה, צריך להיזהר שלא יאריך בשבר 3 תרומיתין. Ou seja, segundo isso, né, a pessoa deve ter o cuidado de não alargar no shever, né, ou seja, na Yevavá, que 3 trimutim. Ou seja, não estenda mais do que 3 trumitim, desculpa. Não se estenda mais do que 3 trumitim. Para quê? Para que não venha a cometer o erro que uma vez que a truá, elas são 3 ivavot, ou seja, 9 trumitim, e se a pessoa se estender na execução mais do que o tempo em cada um dos 9, mais do que o tempo de 3, ou seja, em cada sessão, subseções de trual, se estender um pouco mais, ela pode passar a ser maior do que a tkiá. E se ela passa a ser maior do que a tkiá, o toque do shofar não é válido para cumprir a mitzvah. Shein chen yatzah miklan shever venasset tkiá. Esse é o medo. Porque se a pessoa estende, a pessoa já não está mais cumprindo uma ideia de shever, ou seja, já não tem partição, né? Então, se toca uma tkiá e não uma tiruá. Okay? Porque o toque, a confusão de tkiá com tiruá, ela pode se dar de duas formas. Ou por tempo, somente, onde o tempo da truá ele foi maior em execução do que o tempo da tkiá, ou se é por que cada shever, né? Ou seja, que a truá ela é dividida em partes, né? A tkiá é um toque completo, enquanto que a truá ela pode ser como pode ser ou uma mescla dos dois. Agora, se eu digo que a tkiá é um tempo de, digamos, 9 trimutim, né? Então, ou seja, ela vai, digamos que um trumit é um toque, ok? Então, 3 toques corresponde a uma evavá. E 3 evavot corresponde ao tempo de uma tkiá ou de uma truá. Então, toda truá deve corresponder nesse toque, nesse tempo. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse tempo, você tem que executar toda a truá.
Então, para evitar isso, a tkiá, em vez de ela corresponder a um toque de tu, então ela vai ser mais larga do que isso, que aí se livra de qualquer problema. Ok? Seguindo. Vetzarich learich, né? Outra vez, ele vai trazer uma outra orientação. Vetzarich learich batkiá, que é justamente o que a gente está dizendo, shel tashrat, mas é tashrat, tkiá, shvarim, truat, tkiá. Então, a tkiá desse tashrat, essa tkiá aqui, ou seja, essa tkiá, como essa tkiá, ok? Elas têm que ser alargadas. Para quê? Para que esse possa entrar nesse espaço. Para que o shvarim truá possa corresponder a pelo menos o mesmo tempo da tkiá. Ok? Então, tsarin arich batkiá shel tashrat e até mivishel tashat. Então, essa tkiá tem que ser maior do que essa. Por quê? Porque aqui o tempo de execução intercalada nela é menor. É a metade do que está aqui. Ok? E segue e diz, o Benshel Tashat, né? De Tkiá, Shvarim, Tkiá. Essa Tkiá, ela tem que ser maior do que Tarat. Ok? Por quê? Porque Tarat você pode fazer muito mais rápido. Embora que Tarat seja o mesmo tamanho a truá de Tarat seja pelo menos, seja no máximo o mesmo tempo de execução de Shvarim, ela pode ser executada mais rápida e mais curta. Porque são toques mais curtos. Né? Então, aqui eu marco também que a gente possa devagar sobre isso. Ok? Então, a gente tem que, em essência, as tequiot, elas têm que ser mais, ou seja, a parte vermelha, que é a tequiá, ela tem que ser mais extensa do que a parte amarela, que está dentro do seu intercalado, independente se é shvarim truá, se é shvarim ou somente truá. Ela tem que ser mais larga. Ok? A truá, ela tem que ser, idealmente, para que um toque seja perfeito, ela tem que ser do mesmo tempo de execução de shvarim. E, por sua vez, o mesmo tempo de execução de tkiá. Se a pessoa faz assim, o toque está perfeito. Ok? Agora, o ideal, para evitar erros, porque esse toque perfeito ele é muito suscetível a erros. Então, para evitar erros, a truá tem que ser, não pode ser maior do que shvarim. Ok? E shvarim truá, que ou seja, a união dos dois, não podem ser maior do que a tkiá. Consequentemente, também a truá levada não pode ser maior do que a tkiá, e nem a shvarim não pode ser maior do que a tkiá. Ok? E segue Shkonaru. O meu imarich arbe bechol tkiá em nahush. Quem vai alongar muito a tkiá não deve se preocupar. Não tem do que ter medo. Pode alongar o quanto quiser da tkiá. Ok? She'ela shiur le'alma. Ela não tem nenhuma forma de shiur, de medida. A medida dela, a medida da tkiá, ela está atrelada ou dependente das medidas de
teruá. Ou seja, é teruá que não pode ser maior do que tkiá. Então, a tkiá ela só não pode ser curta, mas longa, larga, ela pode ser o quanto o fôlego aguentar. Ok? Vechen, porquanto, bitruá yachol learich ba kemo sheirtze. Também na teruá, a pessoa pode alargar o quanto ela quiser. Ok? Claro que é desde essa condição de que ela não seja maior do que a tkiá. Vechen, e porquanto, imosif al shalosh shvarim, veose arba ou hamesh, é nahush. Ou seja, se a pessoa, ao fazer o shvarim, em vez de fazer a pessoa fizer 4 ou fizer 5, não tem nenhum problema, segundo o Shulchan Aruch. Ok? Embora que ermiram lezei, ou seja, foram mais meticulosos nisso e não se faz isso. Ok? Se toca os 3 toques correspondentes. Ok? Mas para que serve essa informação? Porque ele quer dizer, em outras palavras, Maran Shulchan Aruch está dizendo que o toque de teruá, ele não tem uma quantidade máxima de toques. Ele tem uma quantidade mínima. Ok? Uma quantidade mínima. De quanto uma teruá deve corresponder a 3 Yevavot. Ou num total de 9 Trumitim. Ok? Essa é a medida mínima. Você quer alargar mais do que isso? Sem nenhum problema. Se acontecer de alargar, fizeram lechumra. Você não pode dar, em essência, na humra, não se pode dar mais do que 3 toques em shvarim. Mas na teruá, que em essência deveriam ser 12 toques, quem está tocando, em geral, é muito difícil de tocar e contar ao mesmo tempo. É difícil. Só está concentrado em não errar a posição da boca e na respiração e para fazer o toque correto. Se a pessoa erra nesse toque, a pessoa vai ter que repetir. Então, ela não está pensando na conta. Ok? Então, como é que o Baal Toqueia sabe se ele tocou correto ou não? É que quando ele treina, ele pede que alguém conte para ele. E ele vai treinando, né? Até se acostumar com o tempo de execução da teruá. Ok? Então, para a pessoa tocar no Rosh Hashanah, não adianta vir, pegou o shofar hoje, então agora eu vou tocar, sem nunca ter tocado antes. Porque pode ser que ele cometa algum erro. E é muito fácil de cometer esses erros. Ok? Vechen, porquanto, bitruá, natruá, e a rolearich ba kama sheirtze. A pessoa pode adiantar o quanto ela quer. Vechen, imosif al shalosh shvarim, veose abu hamesh, é nahush. Não tem que se preocupar se a pessoa adicionou aos 3 shvarim e fez 4 ou 5. Veyesh omrim, segue o Shulchan Aruch, Sheshiur Yevavá, que a medida de Yevavá corresponde ao quê? A Shalosh Trimutim. Então aqui tem uma primeira regra. Shiur Yevavá, que Shalosh Trimutim. Veshiur Truá, que Shalosh Yevavot. Ora, se Shiur Truá corresponde a Shalosh Yevavot, e cada Yevavá Shalosh Trimutim, a gente faz uma conta de matemática e vamos chegar a quanto? A 9. Ou seja, uma truá, ela tem que ter 9 trimutim. Aqui truá refere-se ao Shulchan Aruch aqui, a shvarim ou a shvarim truá.
Não importa. Ele está dizendo a Truá como um todo. Que a Truá ela tem que ter a Truá ela tem que ter Shalosh Shevavot. Cada Evavá tem um valor de Shalosh Trimutim. Então, 3 vezes 3, 9. Shehen, Shalosh, Tisha Trimutim. Ok? Veshiut Kia, Gam Ken, Tisha Trimutim. Outra regra. Então, a Tkiá tem o mesmo tamanho da Truá. Isso a gente viu no começo. Né? Veyesh Omrim, Shiut Kiá Kitruá. Ok? Então, ao Shiut Atkiá tem também ter pelo menos essa mesma medida da Truá. Tishá Trimutin. Lefizé, e assim, aí vem uma informação muito importante. Enachush imerich kitzat bashvarim. A pessoa não deve se preocupar se ela alargou um pouco nos shvarim, ok? Vetzarich learich batkia shel tashrat kshiur shtemese trimutin. Ok? Então, aqui já está uma outra observação. Ou seja, embora que a pessoa não precise se preocupar se alargou um pouco, né? No Shvarim, ele é específico no Shvarim, ok? Não deve se preocupar. Mas é interessante que Batkia Shel Tashrat tenha pelo menos o tamanho, né, de 12 trimutim. Por quê? O que são 12 trimutim? 12 trimutim, tanto na Tkiá como na Truá, no que vai no meio. Ou seja, Shvarim Truá, que tenha o tempo de 12 toques. Ok? O Mishelo Herich Betkiá, que shiur ze, ou seja, se a pessoa não estendeu a Tkiá nessa extensão aqui de 12 trimutim, para evitar que ela se compare com o que vai ser tocado no seu intercalado, se a pessoa não alargou isso, Ve'erich Bashvarim, ou seja, ela não alargou o tempo da Tkiá, mas sim alargou o tempo da Shvarim, ou seja, os Shvarim, eles foram mais largos, mais extensos do que a Tkiá, Lo Kiem a mitzvah, Lo Kemar ve Lo Kemar. Ou seja, não cumpriu a mitzvah de nenhuma forma. Então, esse é o cuidado, ok? Voltando ao texto que eu fiz aqui para orientar vocês, a gente vem aqui para entender melhor como é essa questão do tempo. Né? Então, a gente tem que uma unidade de tempo que traz a halachá, ela se chama trumit. Essa é uma unidade de tempo. Ok? Qual o valor dessa unidade de tempo? Isso não é relevante. Mínimo é um toque. Isso foi pá, pronto. Isso é uma unidade de tempo. Ela pode ser um pouco mais larga, ok? Como pode ser um pouco mais curta. A ideia é que a proporção seja válida na execução total dos 9 toques. Ou dos 12 toques, no caso desse aqui, do toque de Tashrat. Tem que ter uma proporção aí.
ok? Então, um trumit tem uma unidade, ela corresponde a uma unidade de toque, de tempo, ok? Uma Yevavá corresponde a essas 3 unidades de toque, ok? Vou aumentar aqui para que se possa ver a linha de baixo. Né? Ela corresponde a 3 unidades de toques executadas juntas, ou seja, não em unidades separadas, mas no tempo de execução. Ok? Então, uma trumit seria tu, uma Yevavá seria tu, tu. Essa é uma Yevavá. Nesse tempo de uma trumit. Se a pessoa faz uma trumit mais larga, mais extensa, ou mais curta, tu. Isso é uma trumit. Tu. Então, uma Yevavá, tu, já cumpriu aí as 3 trumit. Ok? Então, o que seria uma teruá ou uma tkiá? Seria o conjunto de 3 Yevavot. 3 Yevavot, ou seja, a execução da unidade em 9 vezes. 9 vezes uma unidade de toque. Ok? Então, tanto a tkiá como a truá que vai ser feita dentro dela, né, intercalada, seja ela shivarim truá, seja ela shivarim, ou seja ela truá, qualquer um desses devem ter a mesma... vou botar aqui de verde, um verde mais escuro. Uma coisa que destaque isso aqui. Pronto, isso aqui tá bom. Então, essas medidas aqui devem corresponder a essa daqui. Esse é o jogo, ok? De forma que, agora, isso aqui é a medida de tempo, né, que corresponde a todo. Então, uma tkiá no toque, aí eu fiz uma diferença aqui, ele é um toque contínuo que deve corresponder pelo menos à mesma medida de um shvarim, que são 3 toques, ok? Ou a mesma medida de uma tiruá, que são 12 toques, pelo menos. 12 toques o quê? 12 trimutim. Okay? Uma tiruá tem 12 trimutim, um shvarim tem 9 trimutim, e uma tkiá deve também ter 9 trimutim. Ou seja, porque ele é o tempo que corresponde. Gente, alguma pergunta? Eu sei que é complicado, porque é música. Se fosse um músico aqui, explicaria melhor. O mesmo torque está dando agora diariamente no Shacharit. Como A é? mesma estrutura, né? O torque que está fazendo agora diariamente no Shacharit é o mesmo, né? É o Só mesmo. toca uma vez só, mas é uma vez só, né? Só toca uma vez, mas é o mesmo toque. Sim. Okay? Porque justamente esse tempo do mês de Elul é o tempo de treinamento para o toque do shofar. Então você acostumou a tocar o shofar justamente para treinar. É uma das opiniões. Ok? Há outras opiniões para chamar também, convidar o pessoal, o público a chuvar, ao arrependimento, né? Também enganar o Satã lá na frente, na véspera de Rosh Hashanah ou de Yom Kippur. Então tem essa ideia. Ok? Então, gente, quem for tocar shofar tem que treinar antes. Porque tem que saber esses tempos de toque e não ter o toque falho também. Ok? Tem gente que faz toques que não são legais. Né? Por exemplo, tem gente que faz o toque e faz tu. O que é esse U para cima? Não precisa disso.
Não tem que botar mais beleza do que o toque já é por si mesmo. Os toques têm que ser secos. Ok? Tem que ser pleno. Pronto. Esse é um toque. Há uma diferença num costume teimani, né, de que a tiruá ela seja ondulada. Então, ela ou seja, ela vai, sobe e desce. Entendeu? Isso é um controle de respiração muito grande. Tem gente que quer tentar fazer isso para querer fazer bonito e se amostrar e erra. Ou falha no toque. Ok? Então, há que ter cuidado nisso. A gente fica por aqui. É muito que se falar, o quantos erros. Outra coisa, somente para aclarar, é que a pessoa deve escutar o toque do chofar mesmo. Toque de chofar por internet, toque de chofar por telefone, toque de chofar que a pessoa escutou o chofar tocando na sinagoga, mas a pessoa está do lado de fora, não vale. Porque ele não está escutando a voz do chofar, senão que está escutando o eco ou a reprodução eletrônica desse toque. Isso não é válido. Só tem que escutar o toque do chofar em si mesmo. Ok? O chofar tem que ser kasher. Só pensa que só porque comprou um pedaço de chifre está de boa. Claro que o chofar, o animal não precisa passar para escritar para que o chofar seja kasher. Porém, um chofar que ele tem rachaduras, pode ser que ele esteja inválido. Como pode ser que não. Depende da gravidade da rachadura. Ok? Então, gente, cuidado com isso. Cuidado com quem vai tocar o chofar. Buscar uma pessoa que realmente saiba tocar. Quem se pretende a tocar chofar, que faça o treinamento correto para poder fazer um toque correto de chofar. Ok? Porque não é porque está tocando para se exibir, porque se fosse para se exibir, ok, que a pessoa faça sua exibição em selichot. Quer se exibir tocando chofar? Faça em selichot. Ok? Tem 30 dias para isso. De puro show aí particular. Agora, chega em Rosh Hashanah, nunca tocado e quer tocar, então tem essa ideia, primeiro tente fazer antes. Começa a treinar antes e com alguém do seu lado para marcar os tempos, para que você se acostume com o tempo. É só isso. Ok? Então, vamos ver se na segunda-feira a gente se encontra, certo? Voltar a falar vamos falar da tefilá e dos toques do shofar outra vez, no sentido do que como se cumpre a mitzvah, se sentado, se em pé, qual é o toque que se escuta sentado, qual é o toque que se escuta em pé, e também a questão dos 100 toques de shofar, que é um costume, não é uma obrigação, mas ela se acostumou a escutar 100 toques de shofar, ok? Que a pessoa escuta o shofar na brachá de toque do shofar, né? Depois da leitura da Torá, depois a pessoa escuta o shofar também na recitação da Amidá, ou escuta também na repetição da Amidá e depois do Kadish. Então, tem aí 100 toques, ok? E a gente vai falar também sobre eles. Gente, um abraço. Qualquer coisa, manda uma mensagem no vídeo, no grupo lá. E depois eu vou passar esse vídeo aí para o YouTube. Ok? Terminar aqui de graça.